Bem, a COGEP ela tem iniciado alguns procedimentos no sentido de fazer a divulgação das novas regras para promoção e progressão. Tá? Então, esse evento aqui, eu acho que marca o início dessas discussões em relação ao primeiro ciclo. E é importante, até fico bastante feliz que o auditório que está cheio, que demonstra o interesse de vocês em participarem e conhecer um pouco desse processo. Esse processo foi um processo que foi um pouco lento em relação ao desejo nosso aqui da Receita. É um processo de promoção e progressão que a gente não tem uma autonomia plena. Durante as discussões com as várias entidades sindicais aí nos últimos, pode dizer assim, no último ano de 2017, no primeiro semestre de 2018, em diversos momentos chegava assim, mas por que a COGEP não faz isso? Porque a COGEP não consegue operacionalizar todas as etapas desse processo de promoção e progressão. Então, você tem outros atores, que no caso aí seria o Ministério do Planejamento, e no caso a própria COGEP, mas do Ministério da Fazenda, e não a COGEP da Receita. Mesmo assim, ao longo desse processo, nós conseguimos operacionalizar, aí no caso, junto com a COGEP-MF, a progressão e promoção do ano passado, né, de março, mesmo com o posicionamento contrário do Ministério do Planejamento, quase operacionalizamos o de setembro também, infelizmente não conseguimos operacionalizar à época, porque o Ministério do Planejamento vetou, tá? Mas nessa regulamentação agora, participamos das discussões da regulamentação ao longo do primeiro semestre do ano passado, num determinado momento, a Mara vai explicar bem, vai falar mais sobre esse assunto, mas já antecipando, num determinado momento ali por julho do ano passado, houve uma suspensão das discussões pelo Ministério do Planejamento, de tal maneira que a versão final, nós tínhamos apontado alguns aspectos da minuta de portaria, de decreto, né? A minuta do decreto, mas em um determinado momento o Ministério do Planejamento suspendeu as negociações e nós só viemos a conhecer a minuta de decreto quando da sua publicação. Tentamos em alguns, pelos meios oficiais, pelos meios oficiosos, pelos meios possíveis para obter essa versão final, mas nós só conseguimos obter quando ela saiu publicada. E já era conhecimento que haveria alguns pontos que essa postura, justamente porque existiam alguns pontos que nós não concordávamos, que realmente aconteceu. Tá? Mas depois, como o decreto é passível de interpretação, nós discutimos essa interpretação do decreto em alguns pontos com o planejamento e, de uma certa maneira, conseguimos passar alguns entendimentos que nós tínhamos e fazer a retroatividade de forma a ter uma situação mais benéfica para a Receita, consequentemente para os seus servidores. Tá? Então, nesse processo de discussão que saiu também pós-decreto, eu acho que a gente conseguiu ter algumas vitórias que, à época, não tínhamos conseguido na época das discussões da minuta. Esse ciclo que agora se inicia, a gente chamou inicialmente o primeiro do ciclo zero, né, que é aquele ciclo do automatismo, que foi até uma vitória que a gente conseguiu fazer o ciclo zero e agora o chamado primeiro ciclo, que é um ciclo que iniciou-se agora em julho e que ele tem um prazo de encerramento em 31 de julho. Tá? É um ciclo bem rápido, porque o decreto permite que o ciclo possa ocorrer, esse primeiro ciclo, um ciclo chamado ciclo inicial, com um intervalo menor que 12 meses. Então, a gente procurou trabalhar esse ciclo com 12 meses, com algumas construções que, obviamente, são compatíveis com o prazo encurtado desse ciclo. Então, nesse primeiro momento, a nossa preocupação é trabalhar a vinculação, né, das atividades desempenhadas com os processos de trabalho, cadeia de valor, mapa estratégico, tá? Então, fazer uma coisa mais sucinta. E no segundo ciclo também, que tem sido já desenhado a partir do dia 1º de agosto, pela COGEP,
a gente também vai ter um ciclo onde vão ter alguns eventos e uma construção um pouco mais ousada, mas eu ainda chamo um ciclo de transição, né? Esse segundo ciclo até você ter um amadurecimento. Nesse processo, onde você tem uma mudança significativa das regras que vinham até vigentes, é fundamental que haja um processo de discussão, e nesse ponto a COGEP tem procurado ser o mais transparente possível, tem dúvida, conversa com a COGEP, essa comunicação ela é fundamental para que o processo seja um processo de construção. Por isso que eu não tenho pressa de fazer um ciclo, isso correr no primeiro ciclo ou no segundo ciclo, nós vamos trabalhar o que for possível para que você tenha um amadurecimento da casa. Ou seja, que tenha também um processo de formação da cultura desse novo modelo dentro da casa. E isso é um processo que não é imposto pela administração, nem tampouco ele é algo construído isoladamente pelos servidores. É um processo de participação das duas esferas. E aí a administração passa também, não só pela administração unidade central, mas própria maturação desse processo ao longo de todas as esferas que compõem os gestores dessa casa. Então, a COGEP está iniciando esse processo de discussão, vai começar, obviamente, pelo primeiro ciclo, que é um ciclo de transição, né? E é fundamental que haja a participação dos senhores, a participação de todos os servidores dessa casa que estão participando desse processo, que eles efetivamente ajudem nessa construção desse novo momento. Tá ok? Então, eu queria sempre parabenizar a COGEP e aos senhores por aqui estarem presentes. Infelizmente, eu já vi que o espaço ficou pequeno, o que é ótimo, infelizmente, porque vocês estão em pé. Mas é ótimo, porque demonstra um interesse em conhecer e em discutir esse processo. Tá? E eu vou passar já, agradeço a participação já de antemão, e agradeço também pelo convite para vir nessa abertura do evento. Tá ok? Muito obrigado a todos e uma excelente reunião. Boa tarde, meu nome é Mara, eu sou uma das coordenadoras de área da COGEP, eu e Tatiana Cristina, que vocês já devem conhecer bastante pela internet, pelo Notes, é ela mesma, Tatiana, que é chefe da divisão de competências e desempenho, que é uma divisão na nova estrutura da COGEP. Então, a gente trouxe uma apresentação aqui, mas a gente não quer ser assim totalmente operacional, vamos tirar as dúvidas que vocês têm. A gente acha importante, né, somos todos adultos, né, temos uma maturidade profissional, estamos na carreira de liderança da Receita, que a gente tenha um contexto do que está acontecendo, né, da onde viemos, para onde vamos, por que isso está acontecendo, o que é a invenção da cabeça de o que está dentro de um contexto de movimento mais amplo, que às vezes a gente não consegue entender e a gente coloca, é culpa da administração que fez isso, que fez aquilo, mas é importante a gente, como servidor público, também entender o momento e esse contexto. Primeiro, a Tatiana trouxe uma imagem aqui, que ela queria fazer uma leitura aqui com vocês dessa imagem. Faz aqui. A gente vai ter dificuldade de ficar sentada. Será que pega em pé? Que não pega. Tem que sentar. Pega? Eu preciso falar, me expressar. Eu trouxe essa imagem para vocês porque eu acredito que ela representa muito o momento que a gente vinha vivendo até a edição da nova lei da carreira. O que acontece? Nós já estávamos num mundo novo, mais moderno, com outras atividades, e vendo tudo isso por um retrato antigo. Então, a própria progressão e promoção, ela estava regulamentada por um decreto de 1980. Eu acredito que em 80, praticamente ninguém que está sentado aqui ou trabalhava na Receita ou nem tinha nascido, né? Acho que muitos aqui eram ainda num projeto na vida dos pais lá. E esse decreto, para a época dos anos 80, eu acredito que ele era um decreto muito moderno, que mudava essa visão de carreira, mas ele já não criou, criou, já era. Então era uma visão de estruturação, de que você tinha lá uma progressão por mérito, uma progressão por tempo de serviço, mas a gente já estava numa visão que nós estávamos em 2016 na época, né, da nova lei, e com essa regra antiga. Então começou já há alguns anos ter um movimento no serviço público de mudança. A Mara vai explicar um pouquinho melhor de como foi esse movimento,
Mas só para a gente entender que estava na época mesmo de mudar. Não foi uma invenção, não é porque mudaram, estava bom do jeito que estava. Era cômodo, mas ser cômodo nem sempre é o mais justo e é a melhor opção. Então, a Mara vai explicar um pouquinho disso, dessas mudanças, para a gente poder entender o contexto desse primeiro ciclo. A gente vai fazer um jogral aqui, eu e Tatiana, né, Tatiana? Então, a gente sabe que no contexto externo, né, a gente mudou o século, as transformações do século XXI, da década de 80 para cá, foram, assim, exponenciais, né, em termos de pessoas, de tecnologias, de mundo de trabalho, de relações profissionais. Então, a gente tem toda uma mudança. Pode passar, Tatiana. Aonde a sociedade, e aqui eu não falo só brasileira, né, a sociedade em geral, a cidadania que quer ter exercício dos seus direitos, exige cada vez mais efetividade dos órgãos públicos, né, serviços de qualidade e resultado. Né? Não adianta a gente ir para a imprensa dizendo somos importantes, somos o máximo. A gente tem que ter cada vez mais um dimensionamento concreto de que valor público nós, servidores públicos, individual e coletivamente, estamos agregando e estamos entregando para a sociedade. Esse é o cenário futuro. Isso não é uma coisa de governo, de COGEP, isso é um movimento social maior que a gente. Então, ou a gente enxerga isso, antecipa os riscos e se prepara para enfrentá-lo da melhor forma possível, ou a gente vai ser atropelado por esse movimento. Né? Essa é uma questão que quem está olhando aí cenários, evolução do setor público, perspectivas concretas no Brasil, sabe do que eu estou falando. Então, se a gente olhar para as últimas manifestações, disciplinamentos do Ministério do Planejamento, no governo federal, o Ministério do Planejamento é responsável formalmente por disciplinar toda a questão de gestão de pessoas na administração pública federal. As regras de promoção, as regras de folha de pagamento, de cadastro, enfim, tudo. Existe um sistema institucional público, que é a rede CIPEC, que controla todo o Serviço Público Federal. E a gente, olhando o contexto e cenário, já tinha identificado, muito antes do nosso decreto, do nosso MP sair, que existia uma tendência do Ministério do Planejamento em implementar práticas mais inovadoras de gestão de desempenho do que aquelas do decreto que a Tatiana falou e que o Marcelo comentou que novo modelo, mas que novo modelo é esse? Então, eu vou tentar explicar o que é esse novo modelo, que ele já tinha identificado essas tendências, montamos na COGEP grupos de estudo, tentamos estudar e também crescer como gestão de pessoas para oferecer para a Receita uma consultoria melhor nessa área. Então, sempre tentando responder qual é o valor público que cada funcionário entrega à sociedade. Será que a gente já se fez essa pergunta? Você é servidor público, você tem uma série de direitos legais e formais, você tem também uma série de deveres que o próprio exercício da função pública traz, de responsabilidade social, de responsabilidade pública. Além do Ministério do Planejamento, a gente tem tido, principalmente nos últimos anos, na última década, um movimento muito forte dos órgãos de controle, TCU, CGU, que exigem da administração pública uma evolução maior nas suas práticas de gestão de pessoas. Uma gestão de pessoas mais qualitativa, que não olhe só pelo aspecto burocrático e administrativo, que é importante, mas que pense na questão do desenvolvimento das pessoas e das organizações em forma de maior efetividade e entrega mais qualitativa de resultados. Então, a gestão de pessoas não é uma coisa que está fora dos objetivos da instituição, ele tem que estar alinhado e vinculado com isso. E aí surge a terminologia de governança de pessoas, de você ter práticas de gestão de pessoas que conduzam a instituição, a organização e o país para resultados melhores, perceptíveis pela sociedade. Então, esses acordos do TCU foram dirigidos, alguns diretamente para a Receita, outros para a Administração Pública Federal, que exigem, por exemplo, que a gente qualifique melhor que perfis profissionais a gente precisa, qual é a entrega desses perfis, fazer um planejamento dessas pessoas para os próximos concursos com base em perfis profissionais. Então, a gente está mudando a forma com que a gestão de pessoas tem que também trabalhar e produzir resultados no setor público. Então, tudo isso está acontecendo e
aparece do nada, não. Aparece uma das manifestações foi a nova discussão da nova estrutura da carreira tributária e aduaneira, trouxe com ela dos órgãos de controle e dos órgãos de gestão todos esses elementos que já estavam sendo estudados e analisados no âmbito da gestão pública. Só para vocês terem uma ideia, em 2010, o Ministério do Planejamento solicitou, naquele processo do Brasil querer ingressar na OCDE, solicitou uma missão da OCDE aqui em recursos humanos, que fez uma radiografia de todo o serviço público, de todas as práticas de gestão de pessoas, e falou, não dá mais para você fazer prática de gestão de desempenho colocando avaliações burocráticas de desempenho. Né? Todo mundo é progredido e promovido, você não tem os critérios que predominam são tempo de serviço. Então, você tem que ter algum critério qualitativo para a gestão de desempenho das pessoas que não contemple apenas critérios automáticos e burocráticos, até porque a gente sabe que, nas regras antigas, a gente tinha aquela tal progressão automática, né? Quem tinha chefia, quem estava na COGER. Então, você tem que ter critérios mais isonômicos que abarquem toda a carreira e que também tem outros elementos que não só critérios automáticos. E isso está no relatório da OCDE, que está publicado aí, se vocês tiverem interesse. O Ministério do Planejamento editou o Manual de Gestão de Desempenho, que todos os critérios, todo mundo aqui já deve ter lido o decreto e as portarias da Receita, que fala daqueles 5 fatores de avaliação de desempenho, né? Aqueles fatores já estão publicados em decretos, outros em manuais, há mais de 5 anos, né? Então, a gente, lendo e avaliando o contexto, a gente já sabia que isso ia acontecer, não foi novidade, não é que a gente que inventou. A gente não inventou, mas a gente já sabia que, esse momento, a gente queria que a Receita tivesse uma flexibilidade, uma oportunidade de aproveitar isso para evoluir, e não continuar num processo somente burocrático de avaliação de desempenho, mas para evoluir também e para as pessoas que entram na casa e que ingressam terem também maior transparência do que elas precisam para crescer e para evoluir na casa. Então, esse longo caminho da estruturação da carreira, desde 2005 até da edição, aliás, 2016, fins de 2016 da edição da MP, até agora da última portaria. Então, são quase 2 anos, né, de regulamentação e de discussão e até de dúvidas, né, porque ninguém entende mais nada, que é tanto tempo para chegar às coisas que, quando chega, ninguém entende mais de onde veio e por que veio. Então, a gente tem aqui uma apresentação que a gente faz, só para mostrar o que a gente está falando desse novo modelo de gestão de desempenho. O que é isso? Como que se enxerga hoje gestão de desempenho numa forma mais ampla do que não somente um simples processo de avaliação de desempenho. Veja bem, eu estou trabalhando, no final do meu ciclo avaliativo, o chefe chega lá com um formulário de 5 critérios subjetivos para me avaliar. O que acontece hoje? Normalmente, todo mundo recebe nota máxima e você é progredido. Só não é progredido aqueles que não conseguem entrar naquele número máximo, 50 pessoas, 50% dos servidores são progredidos com 12 e 18 meses. Mas o que diferencia isso não é a sua avaliação de desempenho, são outros critérios, como tempo de serviço, etc. Tá? Então, num processo de gestão de desempenho, a gestão de desempenho não é só uma avaliação pontual do chefe olhar e dizer se eu estou indo ou não indo bem. É um encadeamento de vários processos e de várias etapas interligados que querem, no final das contas, que as pessoas se desenvolvam e a instituição também, que a instituição cresça por meio das pessoas, alinhar o desempenho individual ao desempenho institucional. E, para você ter isso, não basta você só avaliar pontualmente. Você tem que estabelecer claramente quais serão as regras do jogo. Eu vou avaliar o quê? Será que, na minha equipe, todo mundo vai ter que entregar exatamente a mesma coisa? A Tatiana, que chegou há 1 ano, a Juliana chegou há 5 anos, a Adriana está há 19 anos lá no mesmo setor, e eu vou exigir que todo mundo entregue igual, da mesma coisa, da mesma forma, porque eu tenho a média de produtividade. Não. Essa pactuação de desempenho ela tem que ser individualizada em função da natureza, das características, das competências e das entregas de cada um. Então, veja bem que você está fazendo um processo muito mais focado no indivíduo do que um processo massificado e generalizado
e até por algum problema mais burocratizado. Então, você começa, em vez de só avaliar no modelo completo de gestão de desempenho, que a gente está querendo a oportunidade dessas mudanças, né, desde 1980 até 2016, a gente esperou quase 30 anos para poder mudar. Então, vamos tentar mudar para melhor, e não só mudar para criar mais burocracia e mais chateação para todo mundo. Então, a gente quer tentar implementar esse ciclo sinérgico que começa com a pactuação e o planejamento do desempenho. Isso que a gente está fazendo no plano de trabalho individual, plano de desenvolvimento individual, que é um modelo ainda transitório, como o Marcelo bem colocou, porque a gente não pode implementar isso em um mês, seria impossível na sua essência, mas é você se olhar, eu como indivíduo, dentro de um contexto maior, de uma instituição que tem seus objetivos, seus processos, suas estratégias, aonde eu estou. Então, essa inserção do indivíduo para melhorar o seu desempenho ser um fator de desenvolvimento profissional, gente. A gente está aqui, não é só para contar ano para aposentadoria, a gente está aqui para se desenvolver como profissionais também. Então, a gente tem eu vou até passar depois esse senso de desenvolvimento profissional. Então, a gente passa no planejamento pactuar desempenho das atividades por meio de diálogo, chefia e servidor. Então, um ciclo de gestão de desempenho ele só se completa se no meio aqui tem o gestor atuando com a sua equipe e, desde o início, planejando e pactuando, tornando claro que resultados cada um pode dar, que entregas cada um pode fazer e que condições o chefe vai ter que dar para isso. Não é só o chefe dizer, olha, faça isso, vai embora, o ano depois fez, não fez. Então, você tem aqui o acompanhamento e a orientação sistemática, fornecendo recursos necessários para a atuação do servidor, com possibilidade de ajustes. Então, a ideia futura desse plano de desenvolvimento, que a gente começou a ensaiar agora, os primeiros passos dele, é ele ser realmente um plano que seja implementado por etapas e que registre, olha, para entregar isso, eu preciso fazer curso tal e tal, fazer, de repente, um estágio em outros setores para me aperfeiçoar mais, entrar o processo de trabalho. Enfim, eu pactuo, a chefia pactua com o servidor, entrega-se condições necessárias para essa entrega. Então, esse processo é sempre um processo de interação, um processo de mão dupla. E, a partir daí, só tem sentido esse ciclo se esse acompanhamento for sistemático e aquele de pactuação inicial pode até sofrer alterações ao longo do tempo. Se o pacto é para um ano, ao longo de um ano, muita coisa pode mudar, muitos recursos podem mudar, o servidor pode até mudar de área, enfim. Então, a gente tem essa possibilidade de ajuste. E aí, depois que vem a avaliação. Então, por isso que a gente não está falando aqui só de avaliação de desempenho, a gente quer um ciclo completo de gestão de desempenho. Nessa consciência que a gente queria passar aqui para vocês. E, na avaliação, a lógica não é avaliar da minha cabeça se eu acho o servidor simpático ou não, ou se eu gosto ou não, mas fazer uma comparação entre resultados alcançados e planejados. Não é só que se você não planeja, se você não pactua, se você não torna transparente e claro esses critérios, fica muito difícil você fazer uma avaliação. E tenho uma percepção muito de injustiça. Poxa, meu chefe está me perseguindo, ele me avaliou. Então, quando você faz só essa etapa de avaliação, fica muito frágil esse modelo de desempenho, porque ele passa a ser uma coisa quase que unilateral, E, a partir daí, você pode identificar linhas de desenvolvimento. Então, por isso que o ciclo chama de desempenho com foco no desenvolvimento. O objetivo aqui é saber aonde que eu preciso me desenvolver mais. Então, você pode ter ações a serem melhorados ou até aspectos a serem reforçados. Então, esse que é o ciclo e é o modelo de que a gente falou de gestão de desempenho. Essa que é a ideia completa. E aquilo que eu comentei, o objetivo é formar o desenvolvimento profissional. A gente não quer uma evolução na carreira, um processo mecânico de ir galgando padrões. Só um minutinho, que a gente vai tentar falar para depois passar a pergunta, pode ser? Porque senão a gente vai... Que agora tem pouca dúvida, mas ao longo vão aparecer as duas, eu vou só pedir sua paciência.
Tá? Então, o desenvolvimento profissional é um processo orientado, refletido, deliberado e contínuo, por meio do qual o indivíduo adquire e desenvolve competência, objetivando aprimorar e elevar o seu desempenho profissional. Então, se você for no modelo clássico de carreira, se você for colocar até Petrobras, outro órgão aí, você vai ver que, para avançar ao longo de uma carreira, o servidor tem que fazer entregas cada vez mais complexas. Então, você vai galgando, você vai atingindo metas ou compromissos de desempenho e vai melhorando e vai se superando ao longo do tempo e vai se realizando profissionalmente. Tem uma pesquisa muito interessante da Você.sa, Melhores Empresas para se Trabalhar, inclusive tem um foco agora também no setor público, que é bem interessante, e que eles chegaram, e tem o professor Joel Dutra, de São Paulo, que faz uma pesquisa de gestão de pessoas focado em carreira sobre esse tipo de abordagem, que fala que o que mais está retendo hoje funcionários e servidores, inclusive no setor público de agora e do futuro, é uma transparência sobre sua trilha de desenvolvimento profissional. Principalmente essas gerações futuras que estão entrando aí, elas não têm muita paciência para ficar no desenvolvimento puramente por tempo de serviço. Então, essas coisas aqui estão no radar da gestão de pessoas, das pessoas que vão entrar, o que a gestão de pessoas e a Receita vai oferecer para reter e mobilizar essas pessoas para quererem continuar a trabalhar aqui, que é uma preocupação concreta que eles têm. E aqui um retrospecto legal dos atos normativos dos quais a gente está falando. Até 2016, a gente estava regida pelo decreto 84669, que foi na época foi a primeira estruturação de carreiras do setor público, uma situação geral para todas as carreiras. Agora, hoje, a gente está numa situação específica para nós, então vocês percebem que é um pouco diferente. A gente saiu tipo de uma vala comum e entrou para uma regra específica nossa. Gente, a tendência do Serviço Público Federal é que esse decreto também vai mudar para todo mundo. Isso não passa do ano que vem. Inclusive, ele já teve acesso a várias vezes a minutas parecidas com um pouco do que é o nosso decreto. Então, a tendência é que esse processo de tentar fazer um ciclo mais completo de gestão de desempenho, ele seja implementado em toda a administração pública federal. Então, a gente não tinha para onde correr. Se a gente não tivesse esse nosso, a gente ia entrar no geralzão. Então, a gente teve a medida provisória e a lei, que a gente vai mostrar que estabeleceram alguns marcos que a gente não pode transpor, e só que exigiu um regulamento, aspectos deveriam ser regulamentados. Essa regulamentação, ela demorou quase um ano, mais de um ano para ser feita. Então, por isso que gerou esse estresse todo em 2017, que o Marcelo comentou, porque em 2017 a gente estava meio que sem limbo, sem um referencial legal, porque o marco legal se dava até 2016, antes de sair a nova estruturação da carreira. Então, a gente ficou nessa indefinição, que não foi por nossa culpa, quer dizer, a gente não tinha como avançar nesse marco legal se esse decreto não saísse, porque esse decreto, as regras regulamentadoras não estavam postas. Então, a gente foi impedido, inclusive, de fazer as promoções referentes a setembro do ano passado. E, a partir de junho, esse decreto, o que foi também uma grande vitória, que pela primeira vez deixou de ser transferido para os órgãos, no caso, Receita e Ministério do Trabalho, disciplinarem os procedimentos operacionais dos seus ciclos de gestão de desempenho. Então, foi a partir desse comando, desse decreto, que a gente pôde editar nossas portarias, nossas regras, e, no processo de articulação e negociação com o Ministério do Planejamento, conseguir alguns aspectos positivos que a gente vai ressaltar aqui. Então, a gente tem a perspectiva de fazer esse acordo, aquele ciclo de gestão de desempenho, ser implementado gradualmente. Então, vocês agora que estão fazendo os seus planos de trabalho, estão percebendo que vocês não estão informando aí nenhuma meta, nenhum compromisso, vocês estão informando apenas informações gerais que inserem vocês dentro dos objetivos e dos processos institucionais.
A nova estrutura da carreira encurtou a progressão e evolução na carreira de 13 para 9 anos máximos, mas não é direito adquirido. Se você não cumprir os requisitos, você não avança. Né? Porque, lembra, antes você avançava ou em 12 ou em 18 meses. Agora, você não tem a promoção e a progressão, não é um direito adquirido, é um direito conquistado. Né? Então, a gente conquista atingindo os requisitos e os decretos legais. A Receita se desvinculou das regras gerais da carreira pública, da administração pública federal. Então, isso dá uma margem maior para a gente gerenciar e fazer essa implementação gradual, fazer essas coisas que a gente está tentando fazer e já conseguindo nesses primeiros ciclos. E a gente vai conseguir, por exemplo, suplantar uma limitação que a gente sempre teve. Lembram que os ciclos de avaliação de desempenho eram padrões 1º de julho a julho. Então, quem entrasse no dia 2 de julho não podia participar mais do ciclo avaliativo, tinha que esperar 1 ano ou até 2 anos para entrar do ciclo avaliativo e se promover. Então, a gente conseguiu, a Tatiana vai explicar melhor aqui, nas regras que a gente está colocando próprias, a gente conseguiu sair um pouco dessa vala comum desse ciclo único e implementou um modelo diferenciado para a gente, que todo mundo participa do ciclo avaliativo, mas você é promovido ou progredido de acordo com a sua situação individual. Então, a cada mês, a gente checa todo mundo que está naquelas condições de permanecer pelo menos 12 meses e as outras condições, e pode fazer essas progressões. Então, a gente conseguiu ter uma flexibilidade maior dessas regras da administração pública, propiciou o desenvolvimento interno, e eles contou com a grande parceria aqui da Cotec, da especificação do SA3, que é o sistema hoje onde está querendo colocar todas as aplicações de gestão de pessoas. Vocês vão ter que conhecer bem o SA3, porque vão usar ele bastante daqui para frente, cada vez mais. E para automatizar. Então, às vezes, as pessoas nem acreditam. Não preciso fazer nada. Não, a gente está tentando automatizar o que for automatizável. Olha, eu tenho um sistema de capacitação que está no SA3, que registra toda a capacitação, todas as capacitações de todos os servidores. Então, você não precisa comprovar uma capacitação feita, oferecida pela Receita, porque o sistema já vai puxar essas horas de capacitação. Então, são coisas desse tipo, automatizações, que a gente conseguiu fazer, trazendo essas regras para dentro da nossa casa. A gente traz as competências, já traz todo o cadastro de servidores. Esse processo, até o ano passado, ele era conduzido pelo Ministério da Fazenda, era todo manual, com fichinhas, era uma coisa assim, realmente do século passado. Né? Então, a gente conseguiu automatizar e modernizar bastante, ao ponto de que algumas pessoas perguntam para a Tatiana, é só isso? Só isso. E a gente consegue fazer, além disso, fazer uma implementação gradual. Então, a gente quer conscientizar as pessoas e as chefias da importância que é a gente usar instrumentos que a gente tem para melhorar a gestão da equipe e o desempenho profissional de cada um dos servidores. Outra vitória que a gente teve também, na portaria, então veio o decreto, aí veio a primeira portaria que a Receita pôde fazer depois que o decreto, o artigo 12, lá do decreto, permitiu que os órgãos fizessem a sua regulamentação própria. Então, a gente aproveitou para deixar em portaria do secretário as diretrizes que pautam o desenvolvimento na carreira. Tá? Então, isso é o compromisso, essas diretrizes são compromisso que a Receita estabeleceu com o seu corpo funcional sobre as regras. Né? O desenvolvimento ser efetivamente um instrumento de aprimoramento, o desenvolvimento de cada um estar alinhado ao desenvolvimento e à estratégia da organização, a gente tentar adotar aquele ciclo completo da gestão de desempenho, e a gestão de desempenho deve estar focada no desenvolvimento das pessoas. Tá? Então, tudo isso que eu falei foi posto e foi estabelecido numa portaria. A gente não tinha ainda nenhum marco legal institucional que desse clareza ou que estabelecesse esses compromissos com relação a desenvolvimento e desempenho. O principal instrumento do modelo,
porque a avaliação de desempenho sempre existiu, agora ela está com os critérios, alguns até parecidos e outros diferentes, é você conseguir enxergar essas primeiras etapas de planejamento e pactuação. Então, o principal instrumento desse modelo é o plano de desenvolvimento individual. No decreto, no artigo 5º, ele está colocado de forma genérica como plano de trabalho individual, e a Receita batizou nas suas portarias como PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Então, daqui para frente, a gente vai chamar para ter uma noção clara que o foco é, no final, eu me desenvolver, eu me aprimorar, né? Então, essa definição aqui está escrito na portaria, tá? Naquela mesma portaria, a 924, né? A 824, está escrito o que é o plano de trabalho individual. Ele vai ser regulamentado a cada ciclo, de forma que eles possam implementar ele na sua completude o mais rápido possível. Muito provavelmente, o próximo ciclo, que vai começar em agosto, ainda vai ser o transitório, e no ciclo de 2020 a gente vai ter ele em sua plenitude. Tá? E ele passa a ser um instrumento de desenvolvimento profissional, não é um instrumento de controle. É um instrumento de desenvolvimento. Aí tem todo um trabalho que estamos fazendo lá em parceria com a 6ª Região Fiscal, de fazer uma prototipagem desse modelo de uma delegacia. E a gente tem várias lições já aprendidas desse modelo para implementar e para conseguir implementar um modelo mais factível de ser posto em prática pela Receita Federal. Então, esse que é o desafio.